Shalom do Cordeiro, meus queridos e amados irmãos que me acompanham por meio deste canal Paulo Tônio Escatologista. Pois através deste canal tenho demonstrado muitas profecias, temas exclusivos e muitas vezes de coisas não ouvidas. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês a respeito da profecia de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nos fala a respeito do enredo em torno do surgimento do iníquo. A Bíblia nos fala que antes do seu surgimento viria a apostasia. E os elementos que estão descritos na apostasia nos demonstra que o surgimento do iníquo será por meio de sinais, prodígios, de milagres. Mas eu queria fazer um link dessa profecia com o que está escrito em Joel capítulo 2, que nos fala sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. E Joel fala bem claro que nos últimos dias seria derramado o Espírito de Deus sobre os filhos e as filhas. E isso nos fala de judeus, nos fala da semente da mulher. E a Bíblia diz que eles profetizarão, chegando assim um tempo de profetas, ou seja, uma nova era de profetas dentro de Israel. Após isso, a igreja evangélica, aqueles que estão firmados na fé, sentirão também o ardente desejo de receberem de Deus esse avivamento. Então, o que temos aqui são dois assuntos em paralelos, um paradoxo, na verdade, entre a apostasia e um avivamento. Porque a apostasia será sobre a igreja evangélica. É o declínio da igreja gentílica, chegando no seu final de plenitude, enquanto isso, um avivamento israelita da igreja em Israel. Não significa que a igreja gentílica também não receberá, mas o que eu estou nesse momento querendo traçar para os irmãos é um paradoxo entre o avivamento de Israel e o declínio da igreja evangélica gentílica. Por que isso? Porque, na verdade, meus queridos, o falso profeta, que é aquele que vai anunciar a chegada do anticristo, ele surgirá em meio ao mover verdadeiro de profetas verdadeiros, que farão sinais, prodígios verdadeiros, e após esse grande avivamento, os falsos se manifestarão, também fazendo sinais, até que surgirá um dentre esses profetas que anunciará a chegada do anticristo. E esse profeta, que também fará sinais, prodígios e milagres, causará grande impacto na igreja evangélica gentílica. É por isso que a Bíblia demonstra que haverá uma grande apostasia antes do surgimento do iníquo. E ainda antes do surgimento do iníquo, é necessário que haja a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém,
porque Israel precisa chegar no ápice da sua plenitude espiritual e física. Veja que hoje já existe todos os utensílios do terceiro templo, bem como também o sumo sacerdote. Então você repara que há uma restauração dos cerimoniais, dos apetrechos, até mesmo dos sacerdotes e das novilhas vermelhas. E juntamente com esse restabelecimento surgirá também os profetas. E aqui eu me refiro profetas verdadeiros, para que após esse tempo de verdadeiros profetas surjam os falsos profetas. É por isso que Yeshua, lá no capítulo 24, fala que um dos sinais da sua vinda são os falsos profetas, demonstrando que haverá mesmo em Israel uma era de profetas. Então, meus queridos, quando Joel profetiza que haverá um derramamento sobre toda a carne, sobre os filhos, servos e servas, Deus está mostrando que o avivamento vai se iniciar em Israel, um avivamento como nunca houve na história, e esse avivamento vai se alastrar por todo o mundo sobre evangélicos, que são servos de Deus, e após isso virá a apostasia. Porque como pode judeus e evangélicos serem enganados se não for por um profeta? E eu me refiro a um profeta das antigas, tendo as mesmas características de Elias, de Eliseu, de Zacarias, naqueles mesmos moldes. Não profetas de paletó, de terno e gravata, mas usando até mesmo as vestimentas de profetas. Então é esse o cenário que, segundo Tessalonicenses, nos demonstra. Veja que no verso 9 diz que, segundo a eficácia de Satanás, o iníquo surgirá com prodígios, sinais miraculosos, com todo o engano da mentira para aqueles que não acolheram a verdade e o amor do evangelho. Então eles serão enganados e apostatarão da fé devido a esse profeta. E esse profeta trará para Israel a imagem do anticristo e ele causará uma grande confusão na mente das pessoas, porque ele dirá que aquele homem ali é o Messias. Estão entendendo agora, meus queridos, de onde há de vir a grande apostasia, o grande engano? Ele há de vir exatamente dessa situação de profetas que há de vir sobre Israel. Amém? Então, meus queridos, em um próximo vídeo eu estarei gravando para vocês um pouco mais deste assunto, se assim os irmãos desejarem.